Sabe quanto custa perder o controle? Aquele funcionário que foi demitido porque respondeu mal ao chefe num momento de raiva, pagou com o emprego. Aquele empresário que tomou decisões impulsivas durante uma crise, pagou com a falência. Aquele pai que explodiu com os filhos, pagou com anos de distanciamento. E você, quanto já pagou? Quantas oportunidades, relacionamentos e vitórias você deixou escapar porque não sabia controlar o que sentia? Pare agora e faça as contas. Pense naquela promoção que perdeu, naquele negócio que não fechou, naquele amor que foi embora. Em quantas dessas situações você estava fora de controle? A verdade dói, mas é libertadora. Você não foi vítima das circunstâncias, você foi vítima de si mesmo. Mas aqui está a boa notícia que mudará tudo para você. O controle emocional não é um talento nato, é uma habilidade que se aprende. E nos próximos minutos, vou te ensinar exatamente como os homens mais poderosos da história dominaram suas emoções e transformaram isso na arma mais letal que existe. Porque quando você controla o que sente, você controla como age. E quando controla como age, você controla os resultados que obtém. Hoje você vai descobrir os 7 passos que separam os fracos dos fortes, os derrotados dos vitoriosos, os escravos dos senhores. Estes não são conselhos de autoajuda para te fazer sentir bem. São estratégias testadas ao longo de séculos por aqueles que construíram impérios, venceram guerras e dominaram seus adversários. E se você aplicar cada um destes passos, garanto que em poucos meses você não reconhecerá mais a pessoa que é hoje. Antes de começarmos, se inscreva neste canal agora, deixe seu like e nos comentários me diga de qual cidade você está assistindo. Porque o que você está prestes a aprender não é para todo mundo. É apenas para aqueles que estão dispostos a parar de ser vítimas e começar a ser vitoriosos. O primeiro passo para dominar suas emoções é brutalmente simples, mas a maioria das pessoas nunca o dá. Reconheça que suas emoções são ferramentas, não donos. Deixe-me explicar algo que mudará sua perspectiva para sempre. Quando você sente raiva, medo, tristeza ou euforia, seu corpo está simplesmente te enviando informação. É como um alarme na sua casa. O alarme não é o problema, é apenas um aviso de que algo está acontecendo. O problema começa quando você confunde o alarme com a ameaça real. A maioria das pessoas vive no piloto automático emocional. Sentem raiva e automaticamente gritam. Sentem medo e automaticamente fogem. Sentem tristeza e automaticamente se paralisam. Mas os poderosos fazem algo completamente diferente. Eles sentem a emoção, a reconhecem e depois decidem conscientemente o que fazer com ela. Essa pausa entre sentir e agir é onde reside todo o poder. Pense nos grandes líderes da história. Quando enfrentavam crises devastadoras, você acha que não sentiam medo? Claro que sentiam. A diferença é que não permitiam que o medo tomasse as decisões. Sentiam o medo, o analisavam como informação valiosa sobre os riscos que enfrentavam e depois agiam baseados na estratégia, não na emoção. Este é o segredo que separa os conquistadores dos conquistados. Agora, aqui está o que você precisa entender sobre este primeiro passo. Não se trata de suprimir suas emoções ou fingir que elas não existem. Isso é estupidez e, eventualmente, vai te destruir por dentro. Se trata de mudar sua relação com elas. Em vez de dizer estou furioso, comece a dizer estou sentindo fúria. Parece uma pequena mudança de palavras, mas é revolucionária. No primeiro caso, você se identifica com a emoção, se torna ela. No segundo caso, você a observa como algo separado de você, algo que pode estudar e controlar. A partir de hoje, cada vez que sentir uma emoção forte, você deve fazer este exercício mental.
Pare por 3 segundos, respire profundamente e pergunte-se que informação esta emoção está me dando. Se é raiva, talvez esteja te dizendo que alguém cruzou seus limites. Se é medo, talvez esteja te alertando sobre um risco real. Se é tristeza, talvez esteja te sinalizando uma perda que você precisa processar. A emoção é o mensageiro, não a mensagem. E definitivamente não é quem toma as decisões. Aqui está a armadilha que você deve evitar. Muitos confundem o controle emocional com a frieza. Pensam que ser poderoso significa não sentir nada, se tornar uma máquina sem emoções. Isso é um erro fatal. As emoções são o que te faz humano, o que te conecta com outros, o que te dá energia para agir. O objetivo não é eliminá-las, é canalizá-las. Um rio sem controle causa inundações e destruição. Esse mesmo rio canalizado corretamente gera energia e vida. Suas emoções funcionam exatamente igual. Pratique isso durante os próximos 7 dias. Cada vez que sentir algo intenso, em vez de reagir imediatamente, tome esses 3 segundos. Observe a emoção como se fosse um cientista estudando um fenômeno interessante. Pergunte-se o que a causou, que informação ela contém e que ação inteligente você pode tomar. No começo, vai parecer difícil, quase impossível. Mas, com cada prática, esse músculo mental se fortalece. E um dia você vai perceber que as emoções que antes te controlavam, agora são suas aliadas mais poderosas. Lembre-se disso. Quem controla o espaço entre o estímulo e a resposta controla seu destino. Esse espaço é onde vive seu poder. Esse espaço é onde se ganham ou perdem as batalhas mais importantes da sua vida. E a partir de hoje, esse espaço pertence a você. O segundo passo é ainda mais profundo e perturbador. Identifique quem se beneficia quando você perde o controle. Esta é uma verdade que vai fazer você ver o mundo com olhos completamente novos. Cada vez que você explode de raiva, cada vez que o medo te paralisa, cada vez que a ansiedade te consome, alguém ganha. E esse alguém não é você. Analise sua vida com honestidade brutal. Aquela pessoa no seu trabalho que sempre sabe exatamente o que dizer para te fazer perder a cabeça, não te parece curioso que sempre faça isso logo antes de reuniões importantes? Aquele familiar que constantemente te faz duvidar de si mesmo, não se beneficia de te manter inseguro e dependente? Aqueles que te provocam até você reagir e depois te apontam como problemático, não estão jogando o jogo perfeito para te manter no seu lugar? Isso não é teoria da conspiração, é observação fria da natureza humana. As pessoas, consciente ou inconscientemente, aprendem quais botões apertar para te manipular. E fazem isso porque funciona. Enquanto você estiver descontrolado, você é previsível. Enquanto for previsível, você é controlável. Enquanto for controlável, será usado. Deixe-me contar algo que os manipuladores profissionais conhecem muito bem. Existe uma técnica antiga que consiste em provocar emocionalmente seu oponente antes de uma negociação importante. Fazem ele ficar com raiva, o deixam ansioso, fazem ele duvidar. Por quê? Porque uma pessoa emocionalmente alterada toma decisões terríveis. Aceita acordos que nunca aceitaria com a mente clara. Revela informações que deveria manter em segredo. Comete erros que um adversário calmo jamais cometeria. Agora pense em todas as decisões importantes que você tomou sob o peso de emoções intensas. Aquela demissão que você pediu num momento de raiva. Aquela compra impulsiva que fez para preencher um vazio emocional. Aquele relacionamento que terminou ou começou por desespero. Aquela briga que iniciou porque alguém tocou no seu ego. Em cada um desses momentos, alguém mais estava ganhando enquanto você perdia.
O caminho para o poder real começa quando você identifica esses padrões. Comece a levar um registro mental de quem está presente ou que situações ocorrem logo antes de você perder o controle. Você verá padrões emergirem que vão te deixar gelado. Vai descobrir que certas pessoas têm um interesse direto em te manter emocionalmente instável. Alguns porque assim podem te controlar. Outros porque sua fraqueza os faz sentir mais fortes. Alguns porque seu fracasso justifica o deles próprio. Esta revelação pode ser dolorosa, especialmente quando você descobre que algumas dessas pessoas estão muito próximas de você, mas é necessária. Porque uma vez que você vê o jogo, pode deixar de ser uma peça e se tornar um jogador. Uma vez que identifica quem se beneficia do seu descontrole, pode tomar decisões estratégicas sobre esses relacionamentos. Aqui está sua tarefa prática para este passo. Durante os próximos dias, cada vez que sentir uma emoção intensa, pergunte-se imediatamente 3 coisas. Primeiro, quem está presente ou que situação desencadeou isso? Segundo, quem se beneficiaria se eu agisse baseado nesta emoção agora mesmo? Terceiro, o que eu perderia se perder o controle neste momento? As respostas vão te mostrar o campo de batalha real em que você está lutando. E quando finalmente você ver com clareza quem são os marionetes tentando mover seus cordões emocionais, algo poderoso acontece. Eles não podem mais te manipular, porque você conhece o jogo deles. É como um mágico cujo truque foi revelado. Ele pode continuar fazendo os mesmos movimentos, mas o efeito desaparece completamente. Essa é a liberdade que vem com este segundo passo. A liberdade de ver a verdade por trás das provocações, das manipulações e dos jogos emocionais que outros jogam com você. Lembre-se, no tabuleiro de xadrez da vida, as emoções descontroladas são a ferramenta favorita dos seus oponentes. Quando você aprende a não reagir às provocações deles, você tira a arma mais efetiva que eles têm. E quando você tira a arma deles, o jogo muda completamente a seu favor. O terceiro passo requer uma honestidade que a maioria das pessoas não tem coragem de enfrentar. Aceite que suas emoções atuais são produto das suas experiências passadas e que você pode reprogramá-las. Esta é talvez a verdade mais libertadora e assustadora que você vai aprender. Você não nasceu com medo da rejeição, você aprendeu a temê-la. Você não nasceu com raiva incontrolável, desenvolveu esse padrão. Você não nasceu ansioso, a ansiedade foi construída em você com o tempo. Cada reação emocional que você tem hoje é o resultado de anos de condicionamento. Quando seu pai gritava com você e você não podia se defender, aprendeu a temer o confronto ou a responder com raiva explosiva. Quando foi traído e não viu os sinais, desenvolveu desconfiança patológica ou ingenuidade defensiva. Quando fracassou publicamente, construiu um medo do risco ou uma necessidade compulsiva de provar seu valor. Todas essas respostas fizeram sentido no momento. Foram mecanismos de sobrevivência, mas agora estão te destruindo. Aqui está o que a maioria nunca entende. Essas respostas emocionais automáticas que você tem não são sua verdadeira natureza. São programas instalados na sua mente por experiências passadas e, como qualquer programa, podem ser reescritos. Isso não é pensamento mágico, nem pseudociência. É um fato verificável sobre como funciona o cérebro humano. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões e padrões, significa que você pode literalmente recabear suas respostas emocionais. Mas aqui vem a parte difícil que separa os que realmente mudam dos que só falam em mudar. Para reprogramar suas emoções, primeiro você deve rastreá-las até sua origem. Você tem que enfrentar as experiências que as criaram. Você tem que olhar diretamente para os momentos dolorosos que prefere esquecer.
Porque só quando você entende por que reage como reage, pode começar a mudar essa reação. Vamos tomar um exemplo concreto. Se você explode de raiva cada vez que alguém te contradiz, provavelmente não é porque a contradição em si seja tão terrível. É porque, em algum momento do seu passado, ser contraditado significou ser humilhado, ignorado ou invalidado. Seu cérebro aprendeu a associar a contradição com o perigo e desenvolveu a raiva como mecanismo de defesa. Agora, anos depois, você continua respondendo com raiva automática, mesmo quando a contradição é construtiva e vem de alguém que te respeita. A reprogramação emocional funciona assim. Primeiro, você identifica o padrão. Segundo, rastreia sua origem. Terceiro, reconhece que a resposta que fazia sentido então já não te serve agora. Quarto, conscientemente escolhe uma nova resposta cada vez que surge a situação. Quinto, repete essa nova resposta até que se torne automática. Este processo não é rápido nem fácil, mas é absolutamente efetivo. Aqui está o exercício que vai mudar sua vida se você tiver a coragem de fazê-lo. Identifique sua reação emocional mais destrutiva, aquela que mais problemas te causou. Pode ser raiva explosiva, medo paralisante, ciúmes obsessivos, ansiedade constante, o que for. Agora sente-se em silêncio e pergunte-se com honestidade brutal: quando aprendi a reagir assim? Que experiência me ensinou que esta era a resposta apropriada? Quem me mostrou este padrão ou que evento o gravou em mim? As respostas que surgirem vão te incomodar. Talvez você descubra que seu pai reagia exatamente igual e você simplesmente copiou o padrão dele. Talvez se lembre de um momento específico de trauma onde essa reação te salvou de algo pior. Possivelmente veja que uma série de experiências similares reforçaram gradualmente essa resposta até torná-la automática. Seja o que for, em frente. Não justifique, não desculpe, simplesmente observe com clareza. Uma vez que você vê a origem, pode começar o trabalho de reprogramação. A próxima vez que essa situação se apresentar, em vez de seguir o padrão automático, pare, respire. Lembre-se conscientemente de que você não está mais naquela situação passada. Lembre-se de que a resposta que aprendeu então já não é necessária agora. Depois, deliberadamente, escolha uma resposta diferente. Não tem que ser perfeita, só tem que ser diferente. No começo será incrivelmente difícil. Seu cérebro vai querer voltar ao padrão confortável e conhecido. Você vai sentir uma tensão interna quase insuportável. Mas cada vez que resiste ao padrão velho e escolhe o novo, você está literalmente recabeando o seu cérebro, está criando novas conexões neuronais, está se reprogramando. E depois de repetições suficientes, o novo padrão se torna tão automático quanto o velho. A diferença é que este novo padrão te serve em vez de te destruir. Este terceiro passo é onde a maioria abandona. Porque requer trabalho interno real, não apenas conselhos superficiais. Requer enfrentar verdades desconfortáveis sobre você mesmo e seu passado. Requer consistência durante semanas e meses, não apenas um esforço de um dia. Mas é precisamente por isso que os que completam se tornam imparáveis. Enquanto outros continuam sendo escravos dos seus padrões emocionais automáticos, você terá se libertado. Terá tomado controle da programação da sua própria mente. O quarto passo é onde separamos os amadores dos mestres. Crie distância estratégica entre o estímulo e sua resposta. Já falamos sobre reconhecer suas emoções e entender sua origem. Agora vamos mais fundo. Vamos construir um sistema prático que te permita manter o controle mesmo nas situações mais provocadoras. Imagine que sua mente é uma fortaleza. As emoções são exércitos invasores que tentam entrar. A maioria das pessoas não tem muralhas.
Então esses exércitos entram livremente e tomam controle imediato, causam destruição, tomam decisões terríveis e quando finalmente se retiram, a pessoa olha os escombros e se pergunta o que aconteceu. Os poderosos, por outro lado, têm um sistema de defesa de múltiplas camadas. Os exércitos emocionais podem chegar, mas não podem entrar sem permissão. A primeira camada de defesa é física. Quando sentir uma emoção intensa começando a subir, seu primeiro movimento deve ser físico, não mental. Respire profundamente, 3 vezes, enchendo completamente seus pulmões e exalando lentamente. Isso não é um clichê de relaxamento, é biologia pura. A respiração profunda ativa seu sistema nervoso parasimpático, que literalmente acalma a resposta de luta ou fuga do seu corpo. É um interruptor biológico que corta a escalada emocional automática. A segunda camada é temporal. Nunca jamais tome decisões importantes ou dê respostas definitivas quando estiver no meio de uma tempestade emocional. Desenvolva frases que te dão tempo. Preciso pensar nisso. Te respondo amanhã. Me dá um momento para processar o que você disse. Essas frases são seu escudo. Te dão o tempo necessário para que a intensidade emocional diminua e sua capacidade de raciocínio retorne. Os fracos sentem a pressão de responder imediatamente. Os fortes entendem que o tempo é seu aliado. A terceira camada é espacial. Quando for possível, se retire fisicamente da situação que está provocando sua resposta emocional. Saia da sala, dê uma caminhada, mude de ambiente. Isso interrompe o ciclo emocional e dá ao seu cérebro a oportunidade de se reiniciar. Não é fugir, é manobrar estrategicamente. Um general inteligente não luta em terreno desfavorável se puder evitar. Você também não deve enfrentar conversas ou decisões importantes quando seu estado emocional te coloca em desvantagem. A quarta camada é mental e é a mais poderosa. Quando sentir a emoção subindo, pergunte-se imediatamente: se eu estivesse completamente calmo e pensando com clareza, como lidaria com esta situação? Esta pergunta simples te tira da identificação com a emoção e te coloca em perspectiva. Você não é mais a pessoa furiosa ou assustada. Você é o estrategista observando a situação e decidindo o melhor movimento. Esta mudança de perspectiva é absolutamente revolucionária. Agora, aqui está o treinamento diário que vai transformar completamente seu controle emocional. Toda noite, antes de dormir, repasse mentalmente seu dia. Identifique os momentos onde sentiu emoções fortes. Para cada um, visualize como teria lidado com aquela situação se tivesse aplicado estas 4 camadas de defesa. Veja a cena completa na sua mente, respirando profundamente, pedindo tempo, se retirando se necessário, fazendo a pergunta estratégica. Visualize a versão melhorada de você mesmo, lidando com a situação com controle perfeito. Este exercício de visualização não é apenas imaginação bonita. Está treinando seu cérebro para responder diferente em situações reais. Os atletas de elite usam exatamente esta técnica para aperfeiçoar suas habilidades. Visualizam o desempenho perfeito repetidamente e, quando chega o momento real, seu corpo executa automaticamente o que a mente praticou. Seu controle emocional funciona exatamente igual. Mas há uma armadilha que você deve evitar absolutamente. Algumas pessoas confundem criar distância com evitar as emoções completamente. Não é a mesma coisa. Criar distância significa que você sente a emoção, a reconhece, mas não deixa que ela tome as decisões. Evitar significa fingir que a emoção não existe, empurrá-la para baixo, negá-la. Isso é perigoso e, eventualmente, explode de formas muito piores. A distância estratégica também te dá algo inestimável:
A capacidade de usar suas emoções como informação sem ser controlado por elas. Quando você sente raiva, mas mantém a distância, pode analisar o que essa raiva está te dizendo sobre seus limites que foram cruzados. Depois, pode abordar esses limites de maneira calma e efetiva. Quando você sente medo, mas mantém a distância, pode avaliar racionalmente se o perigo é real e que precauções inteligentes deve tomar. Pratique isso religiosamente. No momento em que sentir qualquer emoção começando a tomar controle, ative seu sistema de 4 camadas. Respiração profunda. Peça tempo. Se retire se necessário. Pergunte-se o que faria seu eu mais sábio. No começo, você terá que se lembrar conscientemente de fazer isso. Mas depois de repetições suficientes, se torna automático. E quando se torna automático, você se tornou praticamente invencível em situações onde outros perdem o controle completamente. O 5º passo é talvez o mais contraintuitivo, mas incrivelmente poderoso. Use as emoções dos outros como vantagem estratégica, enquanto mantém as suas sob controle. Até agora, falamos sobre controlar suas próprias emoções. Agora, vamos falar sobre algo que os verdadeiramente poderosos entendem. O campo de batalha emocional é onde se ganham as guerras mais importantes, e quem mantém a calma enquanto provoca emoções nos outros, domina esse campo completamente. Isso não se trata de manipulação cruel ou de brincar com os sentimentos das pessoas sem razão. Se trata de entender uma verdade fundamental. Em qualquer conflito, negociação ou competição, a pessoa que mantém o controle emocional tem uma vantagem massiva sobre quem o perde. Quando seu oponente está furioso, ansioso ou assustado, ele comete erros, revela informações, toma decisões impulsivas. Enquanto isso, você, com a mente clara, pode ver todos os movimentos dele e planejar sua estratégia perfeitamente. Observe como funcionam os grandes negociadores. Nunca perdem a compostura, não importa o que o outro lado diga ou faça. Mas são especialistas em fazer a outra parte sentir urgência, medo de perder a oportunidade ou entusiasmo excessivo. Por quê? Porque uma pessoa emocionalmente alterada aceita acordos que seu eu calmo rejeitaria. Os mestres da negociação entendem que o controle emocional não é apenas defesa, é também ataque. Aqui está o princípio-chave. Enquanto você permanece no seu centro completamente calmo e estratégico, pode observar as reações emocionais dos outros como se estivesse lendo um livro aberto. Cada emoção que eles mostram te dá informação valiosa. Quando alguém fica defensivo, está te dizendo onde está sua vulnerabilidade. Quando alguém reage com raiva excessiva a algo pequeno, está te mostrando suas inseguranças profundas. Quando alguém tem medo, está te revelando o que valoriza e o que não quer perder. Esta leitura emocional dos outros só é possível quando você mesmo não está perdido nas suas próprias emoções. É como tentar ler um mapa enquanto está no meio de uma tempestade versus lê-lo de um quarto tranquilo. A clareza que você tem quando mantém sua calma te permite ver padrões, motivações e fraquezas nos outros que são completamente invisíveis para quem está preso nas próprias tempestades emocionais. Agora, vamos ao prático. Em qualquer situação onde você precise influenciar, negociar ou competir, seu objetivo deve ser manter seu próprio equilíbrio emocional enquanto observa cuidadosamente as reações emocionais da outra pessoa. Não se trata de provocá-lo sem razão. Se trata de fazer perguntas, apresentar informações ou propor cenários que revelem como eles pensam e o que realmente sentem. As reações emocionais deles são janelas diretas para suas verdadeiras prioridades e medos.
Por exemplo, numa negociação de negócios, quando você apresenta um valor e vê pânico nos olhos da outra pessoa, você sabe que esse valor está perto do limite real dela. Quando apresenta uma condição e a outra pessoa reage com raiva desproporcional, você sabe que tocou em algo que realmente importa para ela. Toda essa informação é ouro puro, mas você só pode captá-la e usá-la se você mesmo estiver completamente presente e no controle. Há uma diferença crucial entre usar o estado emocional dos outros como informação estratégica e ser um manipulador tóxico. A diferença está na intenção e no respeito. Os manipuladores tóxicos provocam emoções nos outros para destruí-los ou se aproveitar cruelmente. Os estrategistas inteligentes observam e entendem as emoções dos outros para alcançar resultados que podem ser mutuamente benéficos ou para se proteger de quem tentaria prejudicá-los. Pratique isso em situações de baixo risco primeiro. Numa conversa normal, mantenha sua própria calma e observe as reações emocionais da outra pessoa. Note quais assuntos os deixam mais animados, quais os colocam na defensiva, quais fazem com que evitem o tema. Não julgue, apenas observe. Você está desenvolvendo sua capacidade de ler o campo emocional enquanto permanece fora dele. Esta habilidade se torna mais poderosa com cada prática. Aqui está a verdade que vai te fazer invencível. Quando você consegue manter sua calma enquanto outros perdem a deles, quando consegue ler as emoções dos outros enquanto mantém as suas sob controle, quando consegue usar a informação emocional estrategicamente enquanto permanece centrado, você se torna praticamente imparável. A maioria das pessoas está tão perdida nas próprias tempestades emocionais que são previsíveis, manipuláveis, derrotáveis. Você não será mais um deles. O sexto passo leva seu domínio emocional a um nível que poucos alcançam. Converta cada desafio emocional em combustível para seu crescimento. Esta é a diferença entre simplesmente controlar suas emoções e transformá-las na sua maior fonte de poder. Os verdadeiros mestres não apenas lidam com suas emoções, eles as alquimizam. Transformam a dor em determinação, o medo em precaução inteligente, a raiva em energia focada, a tristeza em profundidade e sabedoria. Pense nos momentos mais dolorosos da sua vida, aqueles momentos onde você sentiu que não poderia continuar, onde o peso emocional era quase insuportável. A maioria das pessoas carrega essas experiências como cicatrizes que as enfraquecem. Alguns as usam como desculpas para sua mediocridade. Mas há um grupo pequeno que faz algo completamente diferente. Usam essa dor como o combustível mais poderoso que existe para sua transformação. Cada emoção intensa que você sente é energia pura. A pergunta não é se você vai sentir emoções fortes. A pergunta é o que você vai fazer com essa energia. Os fracos a desperdiçam em explosões inúteis, em reclamações intermináveis, em vitimização perpétua. Os fortes a canalizam para ações produtivas, para melhoria pessoal, para a construção de algo que vale a pena. Deixe-me dar um exemplo concreto de como funciona esta alquimia emocional. Suponha que alguém te traia profundamente. A traição gera uma mistura tóxica de raiva, dor e desejo de vingança. A pessoa média vai gastar meses ou anos revivendo essa traição, contando para todo mundo, deixando que o ressentimento consuma sua energia vital. O resultado final é que a traição a destrói muito mais do que ao traidor. Agora observe como o mestre do controle emocional lida com a mesma situação. Sente a mesma raiva e dor, mas faz algo diferente com elas. Usa essa dor como evidência de que precisa desenvolver melhor critério para escolher as pessoas na sua vida.
Transforma essa raiva em motivação para construir algo tão impressionante que a opinião do traidor se torna completamente irrelevante. Converte toda essa energia emocional em combustível para sua ascensão. Anos depois, quando o traidor vê o que essa pessoa construiu, entende que sua traição só a fez mais forte. Esta é a alquimia emocional em ação. Não se trata de negar a dor ou fingir que a traição não importou. Se trata de extrair todo o poder daquela experiência e usá-lo como catalisador para sua evolução. A dor te ensina, a raiva te energiza, o medo te torna cauteloso, a tristeza te dá profundidade. Todas essas emoções têm presentes escondidos, mas você só recebe esses presentes se souber como extraí-los. Aqui está o processo específico para converter qualquer emoção negativa em combustível positivo. Primeiro, sinta a emoção completamente, sem resistência. Não a reprima, não a negue, apenas a sinta. Segundo, pergunte-se o que essa emoção está te ensinando sobre você, sobre outros, sobre o mundo. Terceiro, identifique que ação produtiva você poderia tomar que transforme essa energia emocional em progresso real. Quarto, comprometa-se com essa ação e execute-a com toda a intensidade que a emoção está te dando. Vamos a outro exemplo. Digamos que você sente uma ansiedade paralisante sobre seu futuro financeiro. A maioria desperdiça essa ansiedade em preocupação estéril, em insônia, em cenários catastróficos imaginários. Mas essa mesma ansiedade poderia ser o combustível que finalmente te faz tomar ação séria. Poderia te motivar a se educar financeiramente, a desenvolver novas habilidades, a criar fontes adicionais de renda. A energia é a mesma, só muda o canal para onde você a direciona. Este princípio se aplica a absolutamente todas as emoções. A inveja que você sente quando vê o sucesso dos outros pode te destruir com ressentimento, ou pode ser o fogo que te faz trabalhar mais inteligentemente. A rejeição que você experimenta pode te tornar alguém amargo, ou pode te ensinar resiliência e determinação. A solidão pode te deprimir, ou pode ser o espaço silencioso onde você constrói algo extraordinário. A escolha sempre é sua. Os verdadeiramente poderosos entendem algo que parece paradoxal. Eles agradecem seus desafios emocionais, não porque gostam da dor, mas porque reconhecem que cada tempestade emocional que sobrevivem e transformam os torna exponencialmente mais fortes. É como o treino com pesos para seu caráter. A resistência é o que constrói o músculo. Aqui está sua prática diária para este passo. No final de cada dia, identifique a emoção mais intensa que você sentiu. Depois pergunte-se, o que essa emoção me ensinou? Que força posso construir desta experiência? Que ação tomarei amanhã que transforme essa energia em progresso? Escreva as respostas. Não apenas as pense, escreva. Este processo de reflexão consciente é o que converte experiências aleatórias em evolução intencional. Com o tempo, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a ver cada desafio emocional não como um problema, mas como uma oportunidade. Você não espera que a vida seja fácil ou livre de dor, porque entende que a dor é o preço do crescimento. E como desenvolveu o sistema para transformar essa dor em poder, você realmente começa a dar as boas-vindas a ela. Você se torna imparável porque nada pode te parar. Tudo só te faz mais forte. O sétimo e último passo é onde tudo se integra e sua transformação se torna permanente. Construa um sistema diário que reforce seu domínio emocional até que se torne sua segunda natureza. Tudo o que você aprendeu até agora é poderoso, mas o poder só vem com a prática consistente. O domínio emocional não é um destino ao qual você chega,
é um músculo que você exercita todos os dias da sua vida. Aqui está a verdade brutal que ninguém quer ouvir. A motivação que você sente agora, esse entusiasmo de mudar sua vida, vai desaparecer. Provavelmente em alguns dias, no máximo em algumas semanas. A motivação é como o clima, vem e vai. O sistema, por outro lado, é como a arquitetura de um prédio. Não importa se chove ou faz sol, o prédio continua em pé porque sua estrutura é sólida. Você precisa construir uma estrutura diária que sustente seu domínio emocional, mesmo quando você não tiver vontade. Seu sistema matutino é crucial porque estabelece o tom emocional de todo o seu dia. Antes de checar seu celular, antes de responder mensagens, antes de mergulhar nas demandas do mundo, você precisa de 10 minutos para si mesmo. Nesses 10 minutos, faça isso. Sente-se em silêncio, respire profundamente e visualize como vai lidar com os desafios emocionais que provavelmente enfrentará hoje. Veja sua versão mais poderosa respondendo com calma e estratégia a qualquer provocação. Este ensaio mental matutino te prepara para a execução real. Durante o dia, você precisa de pontos de controle emocional. Estabeleça lembretes a cada poucas horas que simplesmente te perguntem: como estou me sentindo agora mesmo? Estou no controle ou estou reagindo? Esta pausa simples interrompe o piloto automático e te devolve ao estado consciente. A maioria das pessoas passa dias inteiros em reação automática. Você não será mais um deles. Seu sistema noturno é onde você converte as experiências do dia em sabedoria. Já mencionamos a revisão noturna, mas vamos mais fundo. Antes de dormir, escreva num diário 3 coisas específicas. Primeiro, um momento hoje onde você manteve controle emocional com sucesso. Celebre esta vitória, por menor que seja. Segundo, um momento onde você perdeu o controle ou poderia ter respondido melhor. Sem julgamento, apenas observação. Terceiro, como você vai lidar melhor com essa situação da próxima vez. Este processo de escrever é absolutamente crucial. Não o substitua apenas pensando. Quando você escreve, seu cérebro processa a informação de maneira completamente diferente. Você está convertendo experiências vagas em aprendizado concreto. Está construindo um registro da sua evolução que poderá revisar e ver seu progresso real. Este diário se tornará uma das suas posses mais valiosas. Agora vamos falar sobre seu ambiente. Seu ambiente emocional é tão importante quanto sua prática interna. Identifique as pessoas, lugares e situações que constantemente drenam sua energia emocional ou te provocam a perder o controle. Nem todas essas coisas podem ser eliminadas da sua vida, mas muitas sim. E as que você não pode eliminar, pode limitar dramaticamente. Lembre-se, você está construindo uma fortaleza de controle emocional, e isso significa ser seletivo sobre quem e o que você deixa entrar. Construa também seu círculo de apoio, mas seja muito seletivo. Você não precisa de muitas pessoas, precisa das pessoas certas. Procure aqueles que também valorizam o controle emocional, que te desafiam a crescer, que te chamam a atenção quando você está caindo em velhos padrões. Evite a todo custo as pessoas que celebram seu descontrole, que te encorajam a desabafar de maneiras destrutivas, que se sentem ameaçadas pelo seu crescimento. Aqui está algo que vai transformar completamente sua trajetória. Todo mês, avalie seu progresso honestamente. Pergunte-se que situações que antes te descontrolavam, você agora lida com facilidade. Pergunte-se onde ainda luta. Ajuste seu sistema baseado no que funciona e no que não funciona. O domínio emocional é uma jornada de evolução contínua, não uma meta estática que você alcança e esquece. Haverá dias onde você vai falhar,
Dias onde vai perder o controle completamente e fazer exatamente o que prometeu não fazer. Esses dias não são fracassos, são informação. São oportunidades para fortalecer as partes do seu sistema que ainda têm vazamentos. A diferença entre os que alcançam domínio emocional permanente e os que voltam aos velhos padrões está em como respondem a essas quedas. Os segundos usam a queda como desculpa para abandonar. Os primeiros usam a queda como combustível para ajustar seu sistema e voltar mais fortes. Lembre-se sempre por que você está fazendo isso. Não é para impressionar ninguém. Não é para parecer frio ou insensível. É porque sua vida, seu sucesso, seus relacionamentos, sua paz mental, tudo depende da sua capacidade de lidar com seus estados emocionais. É porque cada vez que alguém consegue te provocar a perder o controle, está te roubando seu poder. É porque o mundo já é difícil o suficiente sem que você mesmo seja seu próprio inimigo. O domínio emocional que você aprendeu nestes 7 passos não é teoria abstrata. É a arma mais prática e poderosa que você possuirá. Cada dia que você praticar, cada situação onde você aplicar, cada momento onde você mantiver seu centro enquanto outros perdem o deles, você estará construindo um poder que ninguém poderá te tirar. Um poder que não depende de circunstâncias externas, que não pode ser roubado ou destruído, que só cresce com o tempo e a prática. Então, aqui está sua decisão final. Você pode pegar tudo o que aprendeu hoje e deixar como informação interessante que eventualmente esquece. Ou pode tomar a decisão mais importante da sua vida. Se comprometer absolutamente a dominar suas emoções, não importa quanto tempo leve, não importa quantas vezes você caia, não importa que desafios enfrente. A primeira opção te deixa exatamente onde estava. A segunda te transforma em alguém fundamentalmente diferente, alguém poderoso, alguém invencível. Os 7 passos estão diante de você. O sistema está claro. O caminho está traçado. Agora, tudo depende de você. Você será mais um que escuta e não faz nada? Ou será um dos poucos que realmente transforma sua vida, dominando o campo de batalha mais importante que existe, aquele que está dentro de você? A resposta a essa pergunta determinará tudo o que vem depois. Se esta mensagem ressoou com você, se você está realmente comprometido a se tornar a versão mais poderosa de si mesmo, me diga nos comentários de qual cidade você está nos vendo. E se ainda não fez, se inscreva agora neste canal, porque o que compartilhamos aqui não é para todos. É apenas para aqueles que estão dispostos a fazer o trabalho real, a enfrentar as verdades duras e a construir o poder que vem do verdadeiro domínio de si mesmo. Te vejo no próximo vídeo.